Bom, eu sou Leda Pinho, que já é do conhecimento de todos, e estou aqui com mais uma edição do nosso Conversa Aberta com Leda Pinho. É o nosso terceiro episódio, na verdade, e a gente tem se sentido imensamente gratificada pela adesão, pelo acompanhamento, pelos comentários que temos recebido. E ficamos felizes também com as críticas, porque, é claro, elas nos ajudam a crescer, a melhorar, a inovar alguma coisa. Então, Conversa Aberta com Leda Pinho, mais uma vez, e hoje falando com Aline Costa, essa guerreira que vai nos falar muito a respeito da educação e dos embates que têm surgido por aí, não é, Aline? A respeito de pagamento do piso salarial e outros probleminhas que já deveriam ter sido resolvidos pela administração pública, inclusive, e não foram. Vamos lá, então. Eu comentei em off com você, Aline, que eu sou leiga, não sou da área, então entendo minimamente a respeito do assunto. Mas, claro, me interessei muito por esse problema grave, sério e que não tem sido respeitado em relação aos direitos legais dos profissionais da educação. Então, eu comentei também com você que eu vou aprender com você agora, vou me informar com você agora e vou te deixar à vontade para dar aí um passeio nessa situação. É isso, eu queria dizer que eu estou muito honrada de participar do seu programa, né? É uma coisa muito bonita, assim, o seu trabalho, né? E eu fico até sem palavras, assim, para agradecer o convite. Eu é que te agradeço imensamente. E eu vim falar um pouquinho sobre a situação da educação em Araguari, né? Que não está fácil para os profissionais de educação e não está fácil para a população de uma forma geral. Porque quando a educação é atacada, não são só os profissionais de educação que sofrem, mas a população de uma forma geral, né? Porque prejudica o futuro todo, né? O desenvolvimento da cidade, né? A melhoria das condições de vida da população, tá? Então é um problema que às vezes parece ser muito específico, né? Muito direcionado aos profissionais de educação, a briga pelo piso, como se fosse uma coisa só relacionada ao nosso salário. Mas quando a gente fala de pagamento de piso, a gente está falando de valorização da educação. Claro. E uma educação de valor é muito importante para o desenvolvimento de uma sociedade. Então, essa é a nossa principal reivindicação. Aliás, sem educação não é desenvolvimento, né? Claro. Não existe. Então, eu, se não me engano, vocês estão aí aguardando alguma resolução, alguma coisa concreta desde o início do ano. Parece que em janeiro de 2023 vocês deveriam estar recebendo o piso e não ocorreu. Aí conta para a gente qual a justificativa do injustificável e como é que está chegando isso até agora. Tá. Então, em janeiro ficou estabelecido o piso salarial, né? Todo janeiro é estabelecido o piso salarial de todas as categorias e da educação aconteceu um reajuste de 14,95%, né? Desde então, nós estivemos em algumas reuniões com a prefeitura, com o secretário de educação, né? Reivindicando o nosso direito, né? Entretanto, as reuniões não eram produtivas, né? Porque o que foi alegado durante todo o tempo é que a prefeitura não tinha condições financeiras de arcar com o pagamento do piso dos profissionais de educação. Só que quando a gente solicitava a prestação de contas, essa prestação de contas era negada. Então, negada? Negada. Então, isso é uma realidade hoje. Hoje, 30 de outubro, nós não temos a prestação de conta que mostra que a Prefeitura de Araguari não tem condições de pagar o piso da educação. Tá? Então, é uma história longa, com muitas reuniões, que culminou até com uma ida a Brasília, né? Levou alguns profissionais de educação, sindicato, a Brasília para conversar sobre um possível repasse federal, né? Como se o recolhimento de impostos de Araguari não fosse o suficiente para pagar o piso. A gente sabe que é, né? A gente tem certeza que é.
mas não se presta contas disso, não mostra, né? Mas não é conveniente mostrar. Organizou uma viagem para Brasília para falar que precisava de uma complementação, que não é possível de pedir dessa forma, que o pedido foi feito no ano passado, enfim, um grande teatro para tentar responsabilizar o governo federal pela má administração pública aqui, né, da cidade. Comprovadamente má administração. Sim, né? E a gente está num absurdo de, por exemplo, semana passada foi a prestação, semana retrasada foi a prestação de contas, né, quadrimestral. Né? Foi perguntado quantos alunos estão matriculados na rede municipal. Não se sabe. Nem essa informação. Não se sabe. Agora me fala, como que acontece uma viagem a Brasília para pedir uma complementação, sendo que a complementação e o repasse do Fundeb é feito como? Por cabeça. Né? É por aluno, é por número de aluno. Então eu vou até o governo federal, vou a Brasília pedir um valor de complementação e eu não sei. Você não tem informação nenhuma para levar. Eu não sei quantos alunos estão matriculados, né? E isso não foi pedido só para a prefeitura, isso foi pedido para a Câmara. Eu, pessoalmente, mandei mensagem para os vários vereadores e insisti. Quantos alunos estão matriculados? Eles também não sabem ou não prestam conta disso? Não sabem a Comissão de Educação. Na Câmara não sabe quantos alunos estão matriculados. Na Câmara, me conte uma coisa. Quantos vereadores estão ligados à questão da educação? Diretamente na comissão? De qualquer forma, A gente tem uma vereadora que se manifesta, né, mais ligada às questões da educação e só. Até porque ela também era profissional. É a Eunice Mendes, né, ela é professora e ela que tem sido a pessoa mais que nos atende. Mais acessível, no caso seria. Sim, mais acessível, né? Mas é o que eu falo, mas eu não posso deixar de apontar uma falha grave como essa, que é não saber quantos alunos que estão matriculados. Ela também foi consultada a respeito. Foi, né? Mas não foi só ela, a gente tem uma série de vereadores, né, com seus assessores que deveriam fiscalizar a prefeitura, então a gente pergunta para a Secretaria de Educação quantos alunos? Não sei. A gente pergunta para os vereadores, não sei. E quem sabe, então? Seria cômico, né? Se não fosse trágico. Né? Realmente seria cômico se não fosse trágico essa questão da educação em Araguari. Parece que levam como brincadeira, né? Como se a educação não fosse da maior importância para o desenvolvimento das nossas crianças, dos nossos jovens, da nossa sociedade. Né? E aí vamos em frente, então. Me parece, eu vi em algum lugar, que eles deixaram de aplicar 16 milhões destinados à educação. Sim. E qual a explicação dada a respeito disso? Não, até o momento, pelo menos até mim, não há uma explicação. Né? Inclusive, até parece que teve um meio mal-estar de falando que não é porque o dinheiro estava aparecendo no gráfico que ele estava na conta, uma coisa nesse sentido, né? Mas até agora eu não vi nenhuma justificativa plausível para que esse dinheiro não fosse empregado, né? Em relação a como os recursos estão sendo empregados, eu acho que a Prefeitura de Araguari ainda não entendeu que valorização da educação a gente faz principalmente com os profissionais. Né? Todos os lugares... a qualificação dos nossos profissionais, a remuneração justa, que aliás nem justa né? Fica muito aquém, né? Da importância da atuação de todos vocês. E eu vou fazer uma pausazinha pequena para agradecer aqui a presença do Aurívio Veiga, que também é professor e que, na verdade, muita coisa que eu tomo conhecimento a respeito do setor é através dele. Obrigada, Aurívio, por sua presença aqui conosco. Então, pode continuar. Se você quiser dizer alguma coisa também, fica à vontade, tá? Você prefere não? Tá bom.
Mas é isso, né? Que a valorização da educação se faz principalmente com os profissionais, né? É na formação continuada, é na valorização da formação desses profissionais, né? É com bons salários, boas condições de trabalho, né? E na escuta, né? A gente precisa de uma administração democrática que priorize o diálogo. Então, tudo isso está faltando, né? Primeiro, eles tratam nossa luta pelo piso como se fosse um pedido absurdo. Como lei, se não fosse direito. justo, como não se fosse lei, não é isso? Isso. Aí eles acham que vão fazer nota de Fundeb com material complementar. Né? Então, já tem a verba para o livro didático, já tem o livro didático, me compra um material complementar sem a consulta dos profissionais de educação. Para ver se... o prazer deles, assim. Exatamente. O que seria o secretário de educação ou... lógico, sob a batuta do prefeito, né? Porque tudo é designado por ele. Teve uma justificativa de que esse material foi usado em Sobral, se eu não me engano. Se eu não me engano, foi em Sobral. E que lá eles conseguiram aumentar o IDEB, né? Só que a outra parte da história eles não contam. Qual que é o salário do professor em Sobral? Né? Um professor em início de carreira ganha bem mais do que a gente ganharia no piso. Né? Então seria ali em torno de 7 mil reais o profissional no inicial, né? Um profissional com doutorado, com algum tempo de carreira, né? Ele vai ganhar mais que um professor de federal, que seria em torno de 16 mil reais. Então essa parte da história eles não contam. Porque não é interessante contar. Né? Acha que é só comprar um material, né? Que a gente até agora não teve também nenhuma prestação de conta aqui como foi empregado esse dinheiro, porque tá muito estranho, né? Quando a gente compara a tabela e o valor empregado, né? Justificado, publicado na revista da prefeitura. Né? Então, a gente não teve nenhuma prestação de conta em relação a isso, nenhuma explicação, nenhuma justificativa. Pelo menos teve alguma coisa, Aurigo? Eu não fiquei sabendo de nada. Né? Então, e acha que vai lá e põe material nas escolas, né? Tira a autonomia do professor, o professor é obrigado a trabalhar só livro, né? Muitos colegas reclamam que perderam a graça de dar aula porque o livro tem que terminar de qualquer jeito até o final do ano, né? Encheram a escola de brinquedos de plástico, né? Com que finalidade? Né? Mas o dinheiro para pagar o piso não tem. O tempo para conversar e ouvir o que a gente tem para falar não existe. Né? São só decisões autoritárias, monocráticas. É isso que eu falo, interessante, né? Eles mandam o que eles decidiram e não dão oportunidade para o debate, para a reivindicação, enfim, para um esclarecimento que é direito de vocês. Sim. E em que pé estamos agora, nesse momento, Aline? Nesse momento, a gente tem uma liminar que nos proíbe de fazer paralisações. Né? Então, nós não podemos... Esse assunto, a gente deu assim uma passeadinha nele, né? Antes de começar. Eu quero saber. Né? Então, dentro das negociações que aconteceram no primeiro semestre, nós não conseguimos avançar. Então, o que a gente... Mas não avançou nada? Nada. Nada nada, das reivindicações, das reuniões? Não. Se é que houveram? Não, teve algumas reuniões, mas nas reuniões, muitas vezes que a gente falava, a gente quer ver uma prestação de conta relacionada a isso. Aí eles colocavam um PowerPoint com números vazios, que não explicam, que não eram detalhados e que não se trabalha com números em uma apresentação de 1 hora, né? Claro. Números a gente analisa, né? A gente leva para o contador, a gente, né? Não é assim. Vocês vão buscar esclarecimento disso. Né? Mas projetava lá e achava que aquilo ia ser o suficiente para nos convencer. Não foi. Então, já em julho, antes do recesso de julho, nós optamos por fazer a paralisação em agosto. Isso. Já logo depois do recesso, voltar com uma paralisação. Fizemos a primeira paralisação, as negociações não avançaram, então nós optamos por outra paralisação um pouco mais longa, que seria de 12 dias.
Só que no segundo dia, né, a prefeitura entrou com esse pedido, né, para impedir as nossas paralisações, numa quinta-feira à tarde, na sexta-feira de manhã. Seria... para o desembargador. E aí, quando foi na sexta de manhã, já estava decidido que nós não poderíamos mais prosseguir. Né? E que a cada dia de paralisação era ilegal. A paralisação era ilegal e a cada dia paralisado seria uma multa de R$10 mil. Então, desde então, nós voltamos para a sala de aula, né? Nós perdemos o nosso poder de negociação, né? Porque o que a gente tem de mais forte é a paralisação. É claro, né? E que é direito, né? Eu não entendo como é que se define uma paralisação com esse grau de justiça, sabe? Ser paralisada por um desembargador, que eu não sei quem é, mas, enfim, que pode existir aí alguma amizade, alguma coisa assim, mais além. Assim, o sindicato questionou, né, que foi dada a liminar sem pedir nem o registro do sindicato. Normalmente o trâmite é esse, né, que se se entra com uma liminar, o juiz pede que a outra parte se manifeste. Isso não aconteceu. Né? É incrível, né? E aí, dentro de uma semana, né, de um dia para o outro, o sindicato recorreu e em uma semana o desembargador tinha que se pronunciar de novo. E ele manteve a liminar. E marcou dali, né, para, 40 dias, que outros juízes, né, outros desembargadores participassem pela decisão. Né? E, além disso, houve uma audiência de conciliação. Então, na audiência de conciliação, foi pedido que o prefeito fizesse uma proposta melhor aos profissionais de educação, o que não aconteceu. O prazo já acabou e não aconteceu. Não aconteceu a tal reunião, a tal audiência, nada acontece. E nem satisfação, e mesmo, né? Processo. E mesmo o julgamento dos outros juízes, né, foi por manter a liminar. Então, nós estamos impedidos de paralisar. A gente tem que fazer outros tipos de manifestação, né? E aí fica muito difícil, porque os profissionais de educação, em sua maioria, trabalham 40 horas semanais, 8 horas por dia, né? E aí que horas que vão lutar pelos próprios direitos, né? Quer dizer que, na verdade, eles tiram de má fé, me perdoe, mas é de má fé, eles tiram toda a possibilidade de reação de vocês. Sim. Né? Tira o nosso direito. Ele engessa todas as possibilidades que vocês poderiam estar implementando e lutando por seus direitos. Sim. Isso é justo? De jeito nenhum, né? E nesse meio tempo, né, entre a decisão da liminar, né, e a audiência de conciliação, o prefeito entrou na Câmara com um projeto de lei em que ele pedia o pagamento de um complemento de piso salarial. Eu achei até o nome disso bonito. Eu achei assim pomposo o nome. Ele encheu muita boca para falar isso nas redes sociais, né? Complemento de piso salarial. Não é? Eu vi alguma coisa a respeito disso também. Aí nesse complemento de piso, eles fariam o cálculo lá no nosso salário base, né? Calcularia 14,95%. A bel prazer dele. E se colocaria lá, complemento para pagamento de piso. E lançaria aquele valor. Então, não reajusta o salário base e não incide as vantagens pessoais. Então, o nosso recolhimento de INSS, fica tudo lá congelado, né? E aí nós lutamos contra a aprovação desse projeto, porque eu entendo que abre um precedente muito ruim. Claro, né? óbvio. Porque todo ano, quando tiver o reajuste, ele vai lá e cria um novo complemento e paga em forma de complemento. O que ele achar que deve. Exatamente. Né? E não cumpre o piso, não reajusta o salário base, a gente não tem vantagens pessoais. Né? Além disso, além de toda essa gravidade, de todo esse desmando que a gente está tomando conhecimento, porque à medida que a gente quer saber das coisas, você tem que buscar conhecimento na fonte. E uma vez tendo conhecimento, que se conclua, cada um à sua maneira. Mas nessa questão da educação,
tem ainda outros problemas a respeito até do funcionamento, como a questão dos berços, como a questão das matérias que foram tiradas, como a questão aí de tanta coisa que eu gostaria que você dissesse também. Essa questão das vantagens pessoais, por exemplo, né, que eu acabei de falar do reajuste do salário base, elas são muito importantes para nós, porque o município de Araguari não tem um plano de previdência próprio, local, né? Então, isso prejudica muito o servidor na hora da aposentadoria, porque ele vai entrar pela aposentadoria federal. Então, no final da carreira, ele perde tudo que ele, vamos dizer, acumulou, os quinquênios, isso, e vai ganhar só o salário base. Então, para nós é imprescindível que esses reajustes venham no nosso salário base, porque é o mínimo que vai garantir a nossa aposentadoria para a gente ficar um pouquinho menos prejudicado, porque a gente é muito prejudicado. Muito. Né? Mas em relação às outras coisas, né, parece que o movimento de precarização da educação é uma tônica desse governo também. Parece que enquanto eles não verem o nosso sangue, assim, eles não estão satisfeitos, né? Então, no meio de tudo que estava ocorrendo, eles fizeram uma reunião do Conselho de Educação no dia 5 de outubro, e aí eu queria abrir um parêntese, né, para falar o que deveria ser um Conselho de Educação, né? O Conselho de Educação deveria ser uma porta para a sociedade participar de forma ampla das decisões da prefeitura, da gestão, né? E como que isso deveria acontecer? Né? Com uma eleição democrática das pessoas que vão participar desse conselho e que as decisões fossem debatidas, discutidas amplamente antes de ser tomada. Né? Exatamente, com a participação da sociedade. Com a participação da sociedade, é isso que prevê lá a Constituição. Não é? Né? Para isso que se cria os conselhos. Será que ele conhece bem a Constituição? Porque parece que não, né? Parece que é uma luta contra a Constituição. Né? Contra os direitos. Né? Então, dentro do que se espera do Conselho, né, é que esse Conselho represente várias parcelas da sociedade. Como eu falei no começo da nossa entrevista, a educação é um motor gigantesco de mudança de uma sociedade. Né? Então, o mais importante deles. Sim, o mais importante. Então, quando são tomadas decisões em relação à educação, é importante que a sociedade participe de uma forma geral e que essas mudanças sejam feitas baseadas em evidência científica, né? Que é o mínimo que se espera. Não se trabalha longe de evidência científica. De jeito então, você precisa de especialistas, de pessoas com gabarito para lidar com essa situação. E não é o que a gente vê no Conselho de Educação aqui de Araguari, infelizmente. Então, a gente tem um conselho de educação loteado pela gestão, onde a maioria são cargos de confiança, né? São pessoas ausentes que não participam das reuniões e não são substituídas, né? São muitas vezes pessoas que não têm condições de discutir, debater o que está sendo colocado para elas. Não tem conhecimento nenhum do que está fazendo. E nessa reunião que eu citei do dia 5 de outubro, foram feitas mudanças assim drásticas na educação de Araguari em uma tarde. Né? E ainda chegou para mim, na semana passada, que teve um professor que começou a ligar no meio da reunião querendo falar e não podia. Com a presidente do conselho, e alguém falou assim, mas quem avisou os professores que isso ia ser votado? Não era para avisar, era segredo. Mas como? Que coisa, né? Se um professor está indo lá me representar, né? Como que eu não poderia... E realmente eu não soube. Eu fui saber depois quais foram as decisões. Então, foram decisões que começaram lá no ensino infantil e vão até o ensino fundamental 2, o 9º ano, que é o que a prefeitura oferece. Né? Então, no ensino infantil, o que foi determinado? Que não vai haver período integral mais a partir do maternal 2, né? Então, o integral vai ser só para o berçário e o maternal 1. E em algumas escolas não vão ter não isso. Todas.
né? E aí eu aproveito para abrir um parêntese, porque quem assiste televisão ou quem mexe muito na internet está o tempo todo recebendo a divulgação do governo federal falando do ensino integral. Ampliação do ensino integral, ampliação do ensino integral, né? Quando a gente coloca lá no Google, vai ser direcionado, um valor lá, R$1.600, quase R$2.000 por aluno. Tá, seu município tem que fazer a inscrição, inscreva-se, né? Então, se o governo federal está destinando verba para ampliação do ensino integral, que a gente não precisa nem discutir aqui a importância que é, claro, né, para as famílias que trabalham, né, para tirar as crianças da situação de vulnerabilidade, tudo. Se o governo está direcionando uma verba para isso, por que aqui, ao invés de ampliar o ensino integral, está diminuindo? A pergunta deve ser direcionada a quem tem por obrigação esclarecer a população, né? Aí tem. Pois é, né? Então, mas quando a gente faz essas perguntas, a gente não recebe o retorno. Então, essa é a primeira pergunta. Ok, reduziram. Outra notícia que chegou para a gente, de que os berçários, né, que são as salas maiores que comportam mais crianças, vão ter berços retirados. E, inclusive, algumas colegas já falaram que esse já é um movimento, já tem retirado os berços para caber mais crianças. Aí elas vão trabalhar com essas crianças como no colo? É isso que eu fico pensando, porque eu nunca trabalhei no berçário, mas eu fico imaginando, como uma recreadora, né, uma pessoa que está lá no berçário cuidando de bebês sem um berço, eu vou ter que pôr um colchão no chão e agachar e levantar o dia todo? Né, o dia todo, porque eles chegam 7 horas da manhã e vão embora só 5 horas da tarde. Então, essa é a outra pergunta, né? Como que eles vão lidar com essa precarização do trabalho do professor, do recreador? Depois, qual que foi a outra mudança? Em relação ao ensino fundamental 1. Então, o ensino fundamental 1, quando eu entrei aqui em 2017, né, eu fiquei muito surpresa em saber que não existia módulo para o professor. Então, aqui a gente não recebia módulo, a gente ganhava a hora trabalhada em sala de aula, aula dada, aula recebida. E pronta. Né? Acabou, então, não tinha discute. A prova que corrige em casa, o que a gente preparava, isso não era não. Não constava como trabalho. Isso. Então, alguns colegas entraram na justiça e ganharam esses módulos, e aí em 2019, se não me engano, a Prefeitura de Araguari começou a pagar os módulos, que 1/3 da nossa carga horária precisa ser de módulo. Então, quando foi feita essa mudança, porque até então o professor trabalhava 25 horas semanais dentro da sala, com aluno, né? Então, ele tinha que ter 1/3 dessa carga horária em módulo, para ter reuniões, para ter a preparação do material e tudo. Então, quando foi feito isso, a prefeitura colocou professores de arte e literatura nesses intervalos do professor regente, do ensino fundamental 1. Tá? Então, eles tinham essas aulas de arte, literatura, informática, educação física, e assim, os professores têm 1/3 dessa carga horária cumprida em forma de módulo. Então, nessa reunião do Conselho de Educação, mudou. Não vai ter aula de arte e literatura mais, agora vai ser aula de inglês e informática. Tá? Então, vai ser ensino religioso, se não me engano. O quê? Ensino religioso. Vai ter? Na verdade, nas escolas já tem o ensino religioso, né? O Estado é laico. De que religião trata isso? Eu sou uma das mais combativas em relação a essa aula de ensino religioso. E eu fico muito à vontade, Aline, para falar a respeito disso, porque eu não tenho religião. Eu não sigo religião nenhuma, sabe? Eu respeito os seguidores dessa ou daquela, mas me dou o direito, que é meu e eu tenho, de não ter religião. E não tenho por diversas maneiras. Entre elas, eu acho que engessa um pouco a mente das pessoas, impede que elas pensem e tirem as suas próprias conclusões, ou fica aí ouvindo um pastor, como nós temos visto vários exemplos, de alguns bons e outros não. Tem Malafaia, tem o Edir Macedo, tem aquele outro que era o apóstolo, não sei das quantas, manipulando e explorando a mente das pessoas mais vulneráveis, das pessoas incautas. Não
tenho religião, não aprovo o ensino religioso de nada em lugar nenhum, sabe? Eu aprovo conhecimento e liberdade de escolher o seu caminho. Eu vejo assim... Eu queria saber qual. Daqui a pouco nós estamos sabendo aí, inclusive, aí com o negócio do conceito tutelar, deu bem um panorama da religiosidade, né? Ficou uma coisa assim muito bem definida. O maior problema que eu vejo é parecido com esse do conselho tutelar, do ensino religioso na escola, né? Como você disse, o Estado é laico, né? Sim. Então, a religião dentro da escola, infelizmente, ela serve para uma ampliação da intolerância e dessa visão protestante que leva para do preconceito, para o crescimento da extrema direita, exatamente, né? Que é o preconceito, né? Então, é o que a gente tem visto, né? Então, por mais que se fale na escola, mas a gente está discutindo valores. Que tipo de valores, né? Porque quando esses valores são associados a uma religião específica, né? Então a gente tem um problema ali. Infelizmente, né, o que a gente ainda vê é um crescimento da intolerância em relação a alguns tipos de religião, principalmente das de matriz africana, né, e um crescimento de uma religião, né, relacionada ao judaico-cristão, né, que como é que eu posso dizer? Que amplia o preconceito. Então, minha maior crítica é essa. Então, o que eu acho? Quando a gente pensa em retirar aulas de arte e literatura, né, que a gente sabe que tem uma contribuição inegável, né, principalmente nesse contexto de pandemia em que as crianças perderam da socialização, perderam da capacidade de comunicação. Até com a questão desse acesso à internet, dessa coisa toda, a literatura, que é tão importante para a formação de uma criança, de um adolescente, ficou ali esquecida, né? Essa coisa dominante da tecnologia que traz muito benefício, mas também traz muita coisa que não deveria trazer, né? Eu vejo. Você falou das religiões de origem africana. Eu tenho, assim, muita curiosidade e eu gosto muito. Então, eu já fui no candomblé, que eu acho maravilhoso como cultura. Eu vou na Umbanda, que eu acho maravilhoso como cultura, como sincretismo e tudo mais. Agora, seguir uma religião não é papel da escola. Sim. A educação religiosa, os pais que se quiserem, que deem, mas que deem também liberdade de seus filhos mudar de rumo quando eles quiserem, né? Não aquela coisa no cabresto, tem que ser. Dentro da escola, se discute em fazer uma aula, como eu falei, de valores. E eu não gosto de usar esse termo valores, porque cada pessoa tem os seus valores, cada família tem os seus valores. Tem as suas verdades. Né? Então, eu acho que essa disciplina ela tinha que mudar de nome. Né, que ela não precisava ser ensino religioso. Mas se uma aula, eu tenho até que pensar no nome para ela, mas em que se tratasse do respeito, né, que se tratasse da diversidade, né, e eu sei que tem muitos colegas que trabalham assim. Respeito às diferenças. Respeito às diferenças, numa forma de ampliar, né, o amor, a união, a comunidade escolar enquanto um lugar de resolver os problemas daquela comunidade. Claro. Então, eu acho que essa aula seria muito boa nesse sentido. Mas, infelizmente, a maioria ainda trabalha numa perspectiva religiosa de verdade. Né? Então... E eu não sei se você concorda comigo, eu pelo menos vejo assim, desde que misturou religião com política, que a coisa complicou, que as pessoas passaram a desenvolver sentimentos nocivos, né? E começou essa briga em nome de um Deus que ninguém nunca viu esse Deus, em defesa de Jesus e não sei o quê. Essa palhaçada contamina e contaminou grande parte da sociedade, né? A gente assiste, inclusive, até hoje, guerras em nome de Deus. Historicamente é um problema, né? Essa questão da religião, né, relacionada à política. Eu acho que menos religiosidade, mais cultura. E é por isso que eu estou falando da questão dos valores. Não só dos valores, mas das aulas de arte e literatura, porque elas têm... Ali a gente tem é o que eu te falei, amplia o repertório de
comunicação, das formas de comunicação, né? Oral, escrita, né? Até mesmo a corporal, nos teatros, na música. Na dança, na poesia, enfim. Sim, e que as crianças estão muito carentes disso, né? E a gente tira isso que enriquece até mesmo o repertório para se tornar um cidadão crítico. Né? Esse cidadão que questiona da forma como nós estamos fazendo aqui. Será que esse governo está atendendo às nossas expectativas? Então, a gente, enquanto educador, é esse aluno que a gente quer. E quando a gente tira as aulas, né, de arte e literatura, que são de disciplinas humanas, né, e aí depois eu vou entrar no ensino fundamental 2, que a gente vai ver que é ainda pior, né, que são, e coloca disciplinas instrumentais, né, a gente tira grande parte da capacidade desse aluno de crescer e tomar decisões conscientes. Inclusive a criatividade. A criatividade, de se mobilizar politicamente. Não né? Exatamente. Formar suas ideias. Aí vamos para o 2, que você disse que ainda é pior, eu já estou até assim, preocupada com essa história. Vamos lá. Então, no ensino fundamental 2, sim, vai se retirar uma aula de geografia, uma de história e uma de ciências. Tá? E no lugar dessas aulas vai colocar matemática financeira, informática e ensino religioso. Né? Então, meu Deus do céu. A matemática financeira a gente entende que está dentro do conteúdo da matemática, que já tem 5 aulas por semana. Eu não entendo ampliar. Por quê? Ou então faz um ensino integral. Amplia o integral, aí lá põe bastante matemática financeira, é isso que eu acho. Mas a gente não pode prejudicar o conteúdo das ciências humanas. Como? Né? É isso que eu tô falando. Só um parêntese, isso é aqui em Araguari, não é no geral, né? Não, é aqui em Araguari, só no município. E aí é que vem a grande discussão. Então, nós estamos falando de perder 30%, né, de aula de ciências, geografia e história. Então, as disciplinas que vão trabalhar a criticidade, né, o pensamento social, político, de toda a movimentação, de toda a conscientização para a cidadania desse aluno. A gente está tirando 30% disso. Né? A gente tem um conteúdo que é o mesmo, que tem que ser trabalhado num período menor, né? E que pior, cientificamente se mostrou que esse tipo de alteração é prejudicial. Quando? No novo ensino médio. Né? Foi feito o novo ensino médio, de que jeito que foi feito o novo ensino médio? Vamos lembrar, sem consulta da população, né? Sem esclarecimento do que estava acontecendo, né? Uma consulta popular obscura na internet em que as coisas não eram esclarecidas da forma como aconteciam, parecia um filme, né? De tão lindo que ia ser, todo mundo sair já trabalhando, o obscurantismo com a sua profissão, total. Enquanto os profissionais de educação, os profissionais da universidade falando, não façam isso que vai ser um desastre. Eles não foram envolvidos. Foi aprovado o novo ensino médio. Foi catastrófico, né? O que aconteceu? Já existe uma diferença entre o privado e o público por coisas que a gente já sabe, questão de carga horária e tudo. Virou um abismo, né? Os alunos da escola pública foram para o Enem, para os vestibulares, sem saber o básico das disciplinas. Falar, nossa, eu nunca ouvi falar dessa matéria, eu nunca estudei isso não me contemplou. Né? Tanto é que foi a catástrofe que a gente viu, a redução da entrada de pessoas de camadas mais populares na universidade. Né? Então, o governo federal retrocedeu, né, com a decisão do novo ensino médio. Né? Aí o governo federal atual reviu as principais questões, não revogou o novo ensino médio, mas reviu as principais questões, voltou as aulas normais, os conteúdos normais, voltou história, geografia, tudo que eles tinham retirado, tirou aqueles itinerários. Se quiser fazer itinerário, tem que ser no contraturno, tem que ser uma carga horária complementar, tem que ser de que jeito. A gente batalhou horrores para chegar nisso. Aí vem a Prefeitura de Araguari e faz isso no Ensino Fundamental 2. Ela pegou o novo ensino médio e colocou no Ensino Fundamental 2. A gente custou tirar o negócio do ensino médio, eles vêm e enfiam goela abaixo no Ensino Fundamental 2. Não adianta. Sabe? E é o que eu tô falando, sem consultar ninguém. E essas decisões, assim,
brilhantes, né? Inteligentes, envolve, imagino eu, diretamente o senhor secretário de Educação. Com certeza, né? E a grande questão aí, já que você tocou nesse assunto, Vamos. né? Então, vamos lá. Então, houve a reunião e vazaram as informações. É uma reunião de um conselho que deveria ser público e que os profissionais deveriam ter sido consultados, em que várias, né, faixas da sociedade ali, que deveriam estar participando do conselho, deveriam ter sido consultadas antes de tomar essa decisão. Foi tomado. Então, vazaram as notícias. Não houve publicação oficial. Quando questionado, o secretário de Educação não respondeu. Quando solicitada a ata da reunião, não foi entregue. Não. E a resposta que eu recebi hoje foi: se você quiser a ata, peça à Procuradoria-Geral. Tem um e-mail. Que é isso? Procuradoria-Geral do município. Eu passei o dia inteiro falando assim, gente, eu não acredito que eu li isso. Pode crer, bem. Né? Como assim? É uma ata do Conselho de Educação. Ela precisa ser pública. Né? Não, eu enquanto cidadã não tenho direito, enquanto profissional de educação não tenho direito, a APEMA, enquanto Associação dos Professores, não tem direito, uma membro do conselho que não estava presente, que pediu a ata, não tem direito. Então, quem tem direito a saber o que está acontecendo? Porque quando você pergunta, ninguém responde. Então, quem tem direito e quem vai deter o que está ali nessa ata e as decisões, enfim, fica só lá na corte. É o que falou. Você perguntou do secretário de Educação. Falou, secretário de Educação, nós estamos tentando marcar uma reunião com o senhor desde a semana passada. Né, eu liguei para a secretária, né, a APEMA entrou em contato com o senhor, pedindo uma reunião para esclarecer. Nós, professores, estamos ansiosos para entender por que essas decisões estão sendo tomadas dessa forma. Né? Quem sabe a gente não está equivocado? Quem sabe é um boato e não teve nada disso? Né? O caso é que é a tal coisa, né? É o obscurantismo, é o negacionismo, é o entender que são donos de tudo e que não tem que dar satisfação a ninguém, ou é uma orquestra que realmente está totalmente desafinada e o maestro não consegue harmonizar nada, até porque não é do interesse dele. Não, e quando a gente olha porque como eu disse, eu conheço pessoas que estavam na reunião do conselho, né? Então, já que a gente não pode ter acesso à ata, a gente foi levantar o que aconteceu lá e quem estava presente. Então, a gente viu que tinha 13 pessoas presentes. Dessas 13 pessoas, 6 não são membros, né? 6 não são membros. Então, das 7 que são membros, 4 são cargo de confiança. Né, que são as pessoas que decidiram. Eu acredito que são as pessoas que decidiram. Claro. Mas quando a gente olha para a estrutura do conselho, porque, como eu falei, o conselho deveria ser público, então está publicado no Correio Oficial quem são as pessoas que são membros do conselho. Né? Várias pessoas ocupam 2 cargos titulares no mesmo conselho. 2 cargos. Tipo assim, é presidente e primeiro secretário. Sim. Né? É suplente. As peças ali são Algumas colocadas. Pessoas que eu entrei em contato não são membros, mas estão como membros. Algumas pessoas são membros e nunca participaram de uma reunião. Tudo e não muito foram bem substituídos. Né? Tudo muito bem organizado. Tudo transparente, né? Cadê o portal da transparência, meu Deus do céu? É o que eu falei. Leva a gente a questionar a legitimidade desse conselho. Claro. Porque eu falei, tem uma pessoa que é suplente dos recreadores, que eu falei com, acho que umas 10 recreadoras. Falei, publica lá no grupo quem conhece essa pessoa. Ninguém conhece. Ela é representante das recreadoras e nenhuma recreadora conhece. Interessante, né? Então, é o que eu falei, é uma coisa muito esquisita. Muito, sabe? É difícil até de acreditar. E é o que eu te falei, a hora que a gente pede a ata... É negada. Não, e é uma história tão longa que... estudando, né? Porque a gente não vai ficar parado. Se eles acharem que a gente vai ficar parado e vai aceitar essas decisões assim de cima para baixo, nós não vamos.
Então, tem um artigo publicado por um professor aqui da região, que, se não me engano, foi do mestrado, do doutorado dele, em que ele fala sobre os conselhos de educação. E eu fiquei muito assustada, porque eu li no artigo e depois um pai que foi membro do conselho me confirmou que eles fazem atas póstumas. Eu nem sabia que existia esse termo. Atas póstumas. Como que funciona isso? Tem a reunião, não dá cor. Não tem a quantidade. Os que já foram para aí eles discutem, a maioria das pessoas nem entende muito bem o que está acontecendo, porque essa é uma outra característica que está no artigo e que as pessoas me relatam muito, que quando uma pessoa é mais questionadora, mais participativa, eles dão um jeito de tirar ela do conselho. Sem dúvida, mas quanto mais ingênuo, quanto mais tímido, melhor. Não é? Funciona melhor o esquema. Aí eles vão, fazem a reunião, decidem o que a gestão quer, lógico, porque se está loteado por cargo de confiança, vai ser decidido o que a prefeitura quer, senão a pessoa perde o cargo dela. Né? Então, decide, aí depois vai de casa em casa colher a assinatura dos membros. Dos membros, dos que das deveriam pessoas que estar não lá. estavam. Dos que deveriam estar na reunião. Isso, para legitimar né? as decisões. Ótimo. Né? Então, assim, isso não sou eu que estou falando, né? Isso está publicado em artigo, isso é um relato de colegas, né? Que vão aparecer na rádio falando sobre essas questões, porque se eles acharem que nós vamos nos calar perante essas coisas, nós não vamos. Então, eu estou convidando a Secretaria de Educação para nos dar uma explicação. Faça uma reunião com a gente, conversa e explica o que está acontecendo, porque isso não vai dar certo. Né? Desse jeito não vai dar certo. Inclusive, até agora não está dando. Não. Né? Até agora nada está dando certo. Aliás, até agora nada está dando certo em questão da educação. A saúde também, acho que andou tendo aí um imbróglio qualquer com questão de piso, né? Que não foi pago o real, que houve ali uma manobra, alguma coisa assim. Né? Me parece, porque eu não tenho muito conhecimento dessa questão de educação, mas o que chegou a mim foi que fizeram... Você tem, da educação, da saúde, desculpa, da saúde. É que foi feito um cálculo de complemento de piso, e eles aceitaram. E depois que foi aprovado, a prefeitura falou, não, mas a gente não dá conta de pagar isso tudo. Houve um erro no cálculo, é menos. E aí ia diminuir uns R$100 do pagamento. Do pagamento. Era um complemento que era uns 300 e pouco e ia passar a ser uns 200 e pouco. O que chegou para mim foi isso. Mas eu não tenho detalhes de números. Não, a respeito disso eu já ouvi também. Aí eu ouvi falar na Câmara. Eu vi o vereador falando a respeito disso na Câmara, mas eu não tenho os detalhes. É isso então, né? Mais alguma coisa, Aline? Eu queria fechar falando que direitos são coisas preciosas, né? Quem tiver a curiosidade de colocar no Google uma história mínima que seja, né, a respeito da conquista do direito, vai ver que ela custa o sangue das pessoas, que ela custa a vida das pessoas e que muitas vezes as pessoas morrem para a gente ter direito às coisas que a gente tem hoje. Né? Vamos olhar simplesmente para o direito ao voto das mulheres. Né? Por quantos anos as mulheres não puderam votar? No Brasil não tem 100 anos ainda de que as mulheres podem votar. Né? Então, direitos são coisas preciosas. A gente não debocha de direitos, a gente não abre mão de direitos, a gente não duvida de direitos, a gente desconfia das pessoas que atacam os nossos direitos. Né? Não vamos abrir mão dos nossos direitos, vamos lutar por eles. Né? Eles são preciosos, custou a vida de muita gente. Né? Vamos para a luta. Né? A gente tem força. É isso que eu queria falar para vocês. É luta, é força, é coragem. Eu quero manifestar aqui, durante essa nossa conversa aberta, que eu estou literalmente ao seu lado. Se precisar de qualquer coisa em relação a essa luta e outras tantas que surgirem, eu estou aí, estou firme, estou do lado. Eu conto muito com você. Tá? Eu não significo muito. Claro que sim, muito. Mas eu estou aberta, estou à disposição para qualquer coisa, para qualquer participação que houver. Eu sou do povo, eu sou da luta e é assim que eu quero ser. Tá? Vamos lutar Te juntos. agradeço imensamente
E não que agradeço. desistamos, vamos firmes. Vamos juntos. E antes de encerrar, Nina, eu quero agradecer mais uma vez a presença do Aurívio Veiga, aqui, que ficou atentamente ouvindo e analisando, né, o nosso bate-papo, essa nossa conversa aberta. Obrigada, Aurívio. Obrigada ao Anderson, que é o responsável maior aí pela organização do nosso podcast, tá? A gente volta daqui 2 semanas com mais novidades, com mais assuntos de literatura, de música, de amores, de sofrimentos, de batalhas. É isso aí. Mas a gente tá na área. Tchau, tchau, obrigada.